Conta-se a história de um fazendeiro que o seu filho fez 18 anos. E ele lhe comprou um cavalo de presente. E aí os amigos fazendeiros chegaram na festa e ficaram muito felizes pelo presente que ele havia dado a seu filho. E falou: nossa, que bom que o seu filho ganhou um cavalo de presente. E aí o fazendeiro, pai do menino, pegou e falou assim: bem, não sei, vamos ver. E disse que passou uma semana, passou um mês, e o menino caiu do cavalo. E aí os amigos chegaram: nossa, mas que triste, o seu filho caiu do cavalo. Daí ele falou assim: não sei, vamos ver. Passado um tempo, menino agora engessado, com a perna pro ar, 6 meses impossibilitado de fazer nada, estourou uma guerra. E os filhos do fazendeiro, tudo foram convocados para participar da guerra. E quem foi o único que se isentou? O rapaz que tinha quebrado a perna. E aí todo mundo chegou: nossa, que bom, seu filho não vai precisar ir para a guerra. E ele falou assim: não sei, vamos ver. À luz dessa história, nós aprendemos, e a base central é o texto que nós vamos meditar à luz dessa reflexão, de Romanos capítulo 8, versículo número 28, é que na verdade a gente não tem o conhecimento do todo, a gente só tem o conhecimento das partes. A gente não tem noção do que está acontecendo na sua totalidade, só Deus tem esse poder. Nós só temos o conhecimento do aqui e do agora. Então, uma coisa que pode ser boa hoje, amanhã pode ser má, depois de amanhã pode se tornar ruim de novo e boa. Isso vai depender das circunstâncias, não depende tanto da gente. E é a partir daí que nós temos que refletir sobre o texto de Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 28, em que nos diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O texto não diz esperamos, o texto diz sabemos. O texto não diz achamos, o texto diz sabemos. Aqui a palavra em grego é tirada da expressão matemática. É uma exatidão, é um absoluto, como 1 mais 1 é 2. Nós não supomos que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam bem. Nós temos convicção plena de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. E é a partir daqui que eu quero refletir com vocês, nesse nosso primeiro vídeo, nesse primeiro encontro nosso de 2021. E aqui a minha intenção é transmitir a vocês uma palavra de fé, de esperança, para esse ano que nós estamos iniciando hoje, com o tema Uma Vida com Propósito, para o cumprimento de propósitos e vivida de propósito. A minha intenção é analisar com vocês, à luz dessa passagem, o que nós podemos aprender com Deus, o que nós podemos tirar de lições para o nosso crescimento e o nosso elevo espiritual. O texto que nós lemos não está dizendo que todas as coisas que nos acontecem são coisas boas. No entanto, o Deus que nós servimos, Ele é especialista em transformar o mal em bem. O texto não quer dizer assim: olha, todas as coisas que nos acontecem, acontecem porque tudo é perfeito na nossa vida. O texto não está dizendo que tudo que nos acontece são flores. Não, acontecem espinhos. Nós choramos, nós temos perdas, nós ficamos de luto, nós perdemos emprego, nós ficamos enfermos. O texto não está dizendo que todas as coisas que nos acontecem para bater nas nossas costas e dizer: olha, tá tudo bem. Não, tem dia que nós choramos, tem dia que nós estamos em um quarto escuro, tem dia que vem tempestades que parecem que o nosso barco vai afundar.
Mas a grande verdade é que o nosso Deus, ele é especialista em transformar o mal em bem, o choro em lágrima, o momento de lamento, de murmuração em cânticos de glória para o seu louvor. Você pode ver um exemplo disso lá em Gênesis 50, 20, quando nós encontramos o personagem José. E se você olhar para a biografia de José, todas as coisas que aconteceram na vida de José foram boas? Não. Ele foi invejado pelos irmãos, ele foi jogado no calabouço, ele foi vendido para os ismaelitas, ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele teve dias maus, ele foi traído pela mulher de Potifar, foi para a prisão. Tudo que aconteceu na vida de José foi bom? Não. Mas em Gênesis 50, 20, ele dizendo aos seus irmãos, ao fim de toda aquela aflição, ele diz que não importava aquilo que ele havia passado, porque Deus havia usado todo aquele sofrimento, toda aquela dor e transformado em bênçãos, e transformado em meio para abençoar um grande povo. Ele olha para o seu sofrimento e dá um novo significado. Vós bem tentastes mal contra mim, porém o Senhor o tornou em bem. O Senhor mudou o cativeiro, mudou a realidade. Se você for lá para Números capítulo 23 e versículo de número 23, nós lembramos do profeta mercenário Balaão, contratado para lançar maldições ao povo de Deus, ao povo eleito de Deus. O povo estava no deserto e aqueles reis contrataram a Balaão para que pudessem lançar uma maldição. E aqui há um ponto interessante, porque eles entendem o seguinte: esse povo é um povo diferente. Não tem como nós guerrearmos contra ele com armas naturais. Vamos então levarmos a batalha para o campo espiritual. Então ele pensa assim, a única maneira, o único jeito de nós vencermos essa peleja, essa batalha, é lançando a guerra no campo espiritual. Então eles pensam assim, vamos lançar maldições contra o povo de Deus. Só que diz que contra Jacó não há encantamento. Não tem como Deus amaldiçoar aquele que já abençoou. Efésios capítulo 1, verso 3 diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu e você somos um povo abençoado, eleito, comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem como ninguém mais lançar palavras de maldição contra mim, contra a sua vida. De modo que o nosso Deus nos guardou, nos protegeu, que nem mesmo quando tramam algo contra nós, eles têm poder, eles têm validade de fazer isso se consumar. O texto não está dizendo que todas as coisas que nos acontecem são coisas boas, mas sabemos que o nosso Deus é soberano para transformar o choro em cântico. Talvez esse ano de 2020 não foi o melhor ano, foi um ano de lágrimas. O próprio escritor aos Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há dias maus e há dias bons. Mas a garantia, a certeza é que o nosso Deus tem o melhor para nós. E aqui nós começamos a pensar um pouco a mais sobre esse texto. Nós também observamos nesse texto que o texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas para o bem daqueles que amam a Deus. É muito comum você encontrar pessoas que pensam assim, não, na minha vida está tudo uma maravilha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o texto é muito claro. O texto não diz que todas as coisas acontecem para o bem de todas as pessoas. O que significa que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você quer que a sua vida esteja guardada em Deus? Você quer que a sua vida tenha propósito, tenha sentido, tenha futuro, tenha esperança? Você tem que ter uma vida de troca para com Deus. O texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas para aqueles que amam a Deus, ou seja, há uma troca, há uma devolução. E aqui eu acho bastante interessante pensar esse assunto, porque quando você vai para Romanos, capítulo 8, versículo de número 14, olha só o que o autor escreve. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Perceba que quem que é guiado pelo Espírito de Deus? Perceba que quem é chamado de filho de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus.
A prova disso está no verso 9, capítulo 8, verso 9, parte B, quando diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isto é, não é todo mundo que é filho de Deus. É filho de Deus aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, que foi adotado na família de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que foi selado para a redenção, para a possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O que significa que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E aí eu lembro de 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz que Ele nos amou primeiro, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isto é, nós amamos a Deus com um amor de correspondência. Nós o amamos porque Ele nos amou antes, nos amou em primeiro lugar. De modo que lá em Romanos capítulo 5 e versículo de número 5, ainda diz que o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isto é, a nossa vida de entrega, de devoção, de louvor, de glória, de rendição, de santidade, tem a ver com esse transformar, esse agir do Espírito na nossa vida. O texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas daqueles que tiveram um encontro com Cristo, que é aquele que é o próprio amor. Não tem como você dizer que a sua vida está ao léu se você teve um encontro com o amor. Se você tem uma vida devota, entregue, de alegria, de exultação a esse Deus. De modo que o próprio Cristo dizendo no seu Sermão da Montanha, no capítulo 5, verso de número 31, 32, buscai primeiro as coisas que são de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, e o mais Ele vos acrescentará, porque há uma relação de troca, de reciprocidade, de amor, de entrega, de doação. Meu amigo, se você tem sua vida em Cristo, a sua vida, o seu futuro, a sua história, tem esperança, tem vida, tem alegria, tem emoção. Descanse. Você pode começar 2021 tendo a garantia de que todos os dias, daqui até o final do ano, grandes são as coisas que Deus tem preparado para nós. Nós aprendemos também nesse texto que o texto também não está nos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem segundo as nossas vontades, mas segundo o decreto, segundo a vontade estabelecida por Deus. Isso aqui tira nós do centro. Isso aqui coloca Deus no centro da nossa história, Deus no centro da nossa vida. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 1, diz que o homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Nós às vezes queremos e temos sonhos, planejamos, fizemos muitas resoluções para 2021, ou até mesmo para a próxima década. Mas a grande verdade é que Deus tem uma vontade soberana para mim e para a sua vida. O nosso Deus tem um propósito eterno estabelecido para a minha e para a sua vida. O principal desses propósitos é nos fazer parecidos com o seu Filho Jesus. Esse é o propósito central de toda a Escritura. Esse livro fala de uma pessoa, fala de Cristo. Todo o enredo da história é para a consumação final da vinda, da consumação da obra de Cristo por nós. E quando isto acontece, isto é, esse propósito foi estabelecido por Deus, foi encaixado a minha e a sua história. Deus quer fazer de mim e de você testemunhas fiéis do seu Filho. Ele quer fazer de mim e de você pessoas que ao longo da história da humanidade preencham todo o propósito eterno que Ele tem estabelecido para a humanidade. Então significa que quando Deus ele estabelece propósitos para mim e para a sua vida é porque Ele tem o melhor. Talvez você fez planos que não vão acontecer esse ano, mas há uma garantia, uma certeza. O melhor de Deus para mim e para a sua vida acontecerá, porque é um propósito eterno estabelecido por Deus para o louvor e glória da sua graça. Você pode até pensar assim, não, mas eu queria outra coisa, queria de outra maneira, queria de outro jeito, mas Deus ele sabe o melhor para a minha e sabe o melhor para a sua vida. E a partir daqui que nós vamos começar a segunda parte da nossa mensagem.
E eu quero meditar com vocês sobre aquilo que nós lançamos como fundamento dessa exposição, dessa mensagem para 2021, que é uma vida com propósito, para o cumprimento de propósitos e vivida de propósito. Agora vamos entender na prática o que nós podemos aprender a partir É a partir daqui que nós começamos a buscar entender melhor aquilo que nós estamos tentando propor. E para a gente começar de maneira clara, e também para a gente não aqui cometer nenhum erro, e partir de uma base muito sólida, nós precisamos entender um primeiro fator. Primeiro, que Deus ele criou o homem, ou criou a humanidade, para um propósito universal eterno. Isto é, Deus ele criou o homem, e aí você vai ler lá em Efésios capítulo 1, para o louvor e glória da sua graça. Romanos capítulo 11, versículo de número 33 a 36, Paulo escrevendo diz que ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória depois eternamente. Amém. É a partir daí que nós começamos a entender o seguinte: Deus ele não criou todas essas coisas para outra coisa a não ser para o louvor e glória da sua graça. O que significa que Deus criou tudo aqui para um propósito eterno e anterior a tudo que nós possamos imaginar. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus justo, misericordioso, cheio de graça e de amor. Se o pecado entrou no mundo e veio a corromper tudo isso, o propósito original de Deus não foi perdido, porque Ele enviou Cristo para redenção, para resgate desse homem, para que nós pudéssemos conhecer a sua suma glória e sabedoria, de modo que a glória de Deus não foi perdida mesmo depois que o pecado entrou no mundo, porque ainda há esperança para tudo isso aqui, porque tudo é dele, por ele e para a glória dele. Aí, a partir disso, nós entendemos também o seguinte, que Deus nos criou, e agora eu parto de um campo geral para um específico, tratando de mim e de você, tratando de indivíduos, que Deus ele concedeu a mim, ou a você, ou a dois ou três, propósitos, dons, talentos, aptidões. Eu e você não nascemos nesse mundo, como podemos dizer, inutilmente. Nós não nascemos aqui ao léu, nós não chegamos aqui de paraquedas. Não, Deus, quando pensou em mim, quando pensou em você, Ele já havia determinado um propósito. Você está aqui para um cumprimento de um propósito. Deus te deu algum dom, Deus te deu algum talento, Deus te deu alguma aptidão. Você não é uma pessoa inútil nesse mundo. Talvez alguém lançou uma palavra contra você e você se esmoreceu, ficou apequenado. Mas isso é um engano, é uma mentira, porque o nosso Deus ele nos criou para um propósito. E a partir disso que nós temos que então entender propósito, propósitos e de propósito. Vamos lá, primeiro propósito. Propósito tem a ver com uma ou duas coisas que você recebeu da parte de Deus. Isso eu posso aqui, alguém nasceu com o dom de cantar, o outro é um bom negociador, o outro é um atleta, um outro é um jogador, o outro é tantas coisas. Cada um nasceu com um propósito. E viver o propósito me leva ao cumprimento de propósitos.
Viver o propósito me leva para a consumação do mesmo, isto é, viver os propósitos. Isto é, nós partimos do singular para o plural. Se o propósito, por exemplo, o meu é pregar o evangelho, os propósitos, ou seja, o cumprimento disto, é o quê? Ganhar almas. É pessoas sendo transformadas pelo poder do evangelho. Mas isso aí é uma consequência. Consequência do quê? Do meu trabalho, da minha atitude, do meu compromisso em ser um pregador da palavra. O nadador é nadar, conquistar medalhas, subir ao pódio, ser um influenciador de pessoas no mundo é o cumprimento de propósitos. O empresário que hoje começa com uma pequena empresa, amanhã está contratando 1, 2, 3 funcionários, ele está cumprindo o seu propósito para o cumprimento de propósitos e ainda contribui para o propósito de outros e o cumprimento de propósitos de outros mais. Visto como é abrangente essa questão de viver o propósito. O que significa que se você não está vivendo o seu propósito, você também não está colhendo os frutos do propósito que você deveria ter ou estar vivendo. E para tudo isso se consumar, ou seja, para a gente sair da teoria para a prática, você tem que viver uma vida de propósito. E talvez seja aqui o maior perigo dos nossos dias, porque as pessoas querem viver o propósito, querem conquistar coisas, querem chegar em posições, querem diplomas, querem aplausos, mas elas não querem viver uma vida de propósito. Ela quer passar um concurso público, mas não quer acordar cedo e estudar. Ela quer ser alguém que sobe no mais alto grau do pódio lá de um medalhista, mas não se desgastou, não trabalhou, não fez nada para conquistar aquilo. Diz que conta uma história de um nadador que ele decidiu treinar todos os dias. Enquanto seus adversários treinavam de segunda a sábado, ele treinava de segunda a segunda. O que deu para ele uma vantagem de 52 dias a mais de treino. E isso é fantástico, isso é fenomenal. Porque o que isso emplacou na vida desse treinador, desse atleta? Que ele estava muito mais versado, preparado, treinado para a competição do que os outros, porque ele estava muito mais tempo sendo lapidado, gasto. Isso tem a ver conosco. Se eu tenho o propósito, se eu quero ver o cumprimento desses propósitos, eu tenho que fazer aquilo que os outros não estão fazendo, ou fazer melhor aquilo que os outros não estão fazendo, porque senão eu nunca vou avançar devidamente ao centro do propósito estabelecido por Deus para a minha vida. Isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, material, financeira, emocional. Você quer sair da zona de conforto, você quer ser uma pessoa vencedora, você tem que se desafiar, você tem que se colocar em condições que lhe permitam isso. Só assim nós vamos de fato viver na completude o propósito de Deus para a nossa vida. Aqui é a última parte dessa palavra. E o que eu vou falar aqui é algo extremamente prático, é extremamente objetivo. Dentro da demanda, dentro da realidade de se viver o propósito. 3 fatores nós precisamos aprender e entender aqui de uma vez por todas. Primeiro é o processo. Segundo é o progresso. E terceiro é a excelência. Quer dizer, eu não vou viver o propósito, nem o cumprimento de propósitos. Numa vida vivida de propósito, eu não entender os processos. Então aqui dentro dos processos, você tem que entender pelo menos 3 fatores. Primeiro,
o ambiente, a condição, a circunstância a qual você pertence. É um engano muito grande achar, porque tem muita gente que se escora nessa realidade aqui, pensando assim, bem, eu não, fica fazendo aquela visão de autopiedade. É o tempo inteiro olhando para a vida do outro, porque o outro nasceu no berço de ouro, porque o outro conquistou isso, porque o outro conquistou aquilo outro, porque ele começou de outra realidade, de outro nível. Mas nós temos que entender um fator aqui preponderante. O seu processo é o seu processo. O processo do outro é o processo do outro. Você tem que aprender a viver os seus processos, a sua realidade, porque senão você não está pronto para viver o seu propósito. Você não vai começar como o outro, você vai começar da sua realidade. Você nasceu num contexto social, político, religioso. Você nasceu com uma história de vida, com uma biografia. Nós somos a consumação da nossa história. Então parte-se do pressuposto que nós temos que entender e absorver essa realidade para seguir em frente para o cumprimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Se todas as coisas, afinal de contas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo que você está passando é para o cumprimento de um propósito maior. E o processo é fator preponderante para se viver os propósitos de Deus. Você também tem que ter uma personalidade. No processo você tem que entender a sua personalidade. Sabe por quê? Porque quando você tem um propósito de vida, você sabe muito bem aquilo que você quer. Vão aparecer pessoas dizendo assim, meu filho, você está sendo muito ambicioso. Você está sonhando grande demais. Sonha pequeno. Sonha mais baixo. Sonha limitadamente. Só que nós temos que entender um fator importante nesse processo, que você tem que se conhecer. Primeiro você tem que saber a sua identidade diante de Deus. Segundo, você tem que saber a sua identidade diante dos homens. Se você não sabe quem você é diante de Deus, quando você chegar no cumprimento dos seus propósitos, você pode perder o fio da meada. Porque a Bíblia é muito clara que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então você tem que entender quem eu sou diante de Deus. O que você é diante de Deus? Você é um pecador regenerado, comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. É isso que você é. Se você perder isso de vista, você vai facilmente trocar gato por lebre, como diz o ditado. Depois você tem que saber quem você é nessa história, nessa equação. Porque se você não souber quem você é, alguém vem e lança uma palavra, às vezes desmotivando, às vezes te desmerecendo, às vezes tentando colocar você até mesmo para baixo. E se você absorver, tomar posse dessas palavras lançadas contra a sua vida, você desiste, você para, não, eu sou um porcalhão mesmo, eu não consigo nada na vida, tá tudo errado, tá tudo dando isso e aquilo outro. E aí nós começamos a caminhar para trás. E aí nós começamos a viver uma vida sem progresso, sem alegria, sem ânimo, sem disposição. E esse talvez seja o maior dos nossos problemas. E por fim, nós temos que entender os nossos recursos, nossos meios, as maneiras, as estratégias que nós vamos nos dispor. A partir do momento em que eu sei qual é o meu ambiente, qual é a minha realidade, eu vou partir dali, eu sei quais os recursos eu terei que usar para o cumprimento, para a aquisição daquilo que eu realmente almejo, daquilo que realmente eu desejo. Segundo, eu tenho que entender que tem que haver progresso. O progresso, ele é dia a dia. Ele é como subir uma escada. O progresso é como alguém que está juntando moedinha a moedinha no seu cofrinho. É como alguém que está todo dia fazendo um regime, sabendo que ele vai obter resultados, mas não vai ser imediato, vai ser processual. O progresso é fundamental para isso. Se você não vê que você está progredindo, você está indo ao norte, você começa a desistir, você começa a querer parar, você começa a querer a não fazer mais nada. E por fim, a excelência, a consumação final de viver o propósito. A consumação final de tudo aquilo que nós estamos buscando, que é viver uma vida de excelência, para a glória de Deus, saber que
por que e para que nós somos chamados e saber que estamos dando fruto para a glória do Deus a que nós servimos. Quando você chegar na excelência do cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida, e esse é o que nós almejamos, talvez não seja agora em 2021, talvez seja o início de uma jornada que você vai seguir, porque é um processo, uma caminhada, e nessa caminhada nós estamos errando, acertando, construindo, destruindo, aprendendo com nossos próprios erros, são tantas coisas que nós temos que considerar que fica até difícil de pensar. Mas 2 pontos que você deve aprender nesse processo. Primeiro, oportunidades virão. Oportunidades podem ser fabricadas, mas é melhor quando elas aparecem de forma inesperada. De forma a consumar a nossa vida, de forma a deixar as coisas com um gostinho de quero mais, digamos assim. Aquela oportunidade que é o divisor de águas na nossa vida. E o segundo e último fator aqui na busca do propósito, na excelência de viver os propósitos de Deus para a nossa vida, é que nós temos que aprender a formar outras pessoas. Tudo aquilo que você é no cumprimento, na excelência dos propósitos de Deus para a sua vida, você é para ensinar outros. Ide e fazer discípulos. Você tem tudo isso para que outras pessoas aprendam e aprendam a partir das suas experiências de vida, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com o próximo e de tantas coisas. Isso constrói a nossa biografia, isso constrói a nossa história, isso deixa um legado para as próximas gerações. Que nessa busca de propósito, que nessa busca de um destino em Deus, em Cristo, nos propósitos que Ele tem a realizar na nossa vida, possamos viver para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Que nós possamos aprender isso de uma vez por todas. Porque esse é o fim, esse é o propósito, isso é o que Deus deseja para nós. Que Deus abençoe o ano de 2020 para mim e para você. Para você que é aqui inscrito no nosso canal, para você que não é inscrito e vai se inscrever agora no nosso canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos dê grandes bênçãos. Eu quero liberar uma palavra de oração para você, crendo no Deus que pode responder todas as nossas orações. Deus, eu quero pedir ao Senhor por sua graça, por sua bondade sobre as nossas vidas. Não estamos aqui fazendo nada em vão, tudo isso aqui é para o cumprimento de um propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Deus, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração dela, dar sabedoria, inteligência e graça, para que ela possa viver o cumprimento da vontade de Deus. Encontrar em Ti toda a razão, todo o foco da sua existência, porque Tu és o fim último da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apertar e não falar o que... Não vai de novo agora. Não, mas é ruim cortar, vai agora. Conta-se a história de um fazendeiro que o seu filho fez 18 anos e ele comprou a ele um cavalo de presente. O que é algo normal e natural para um jovem fazendeiro, né? Corta e vai de novo, porque eu tô esse ônibus passando. O texto que nós lemos, corta e vai de novo. O texto a qual nós lemos, ele não está dizendo que todas as coisas cooperam... Aliás, esqueci, vai, corta. É a partir daí que nós começamos a pensar na parte prática dessa palavra e daquilo que nós queremos entender sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro nós temos que entender um fato. Deus, Ele nos criou, ou criou o homem, a humanidade. Vai pegar. Agora eu vou fazer essa última parte. Você vai para gravar e eu faço a consideração final, entendeu? Você vai andando de costas. E a gente vai para lá, mas aí tem que vir para cá. Porque
daí eu faço a última parte. Vai. Desde quando tá gravando? Tá, vai lá. Agora, o que nós precisamos aprender e que nós vimos ao longo de tudo isso aqui é que se nós não aprendermos que... Vai, corta esse vídeo aí, porque...